novidades também no mercado da bola, Pedrosa. Tem sim. atualização do Brian Rodrigues, do Wanderson. Contar a boa notícia aí pro torcedor do Vascão. Vamos lá falar sobre essa notícia que até foi uma surpresa, porque o Vasco vai para Manaus com o elenco principal, né? Anunciado pelo Fábio Carilli, o Vasco da Gama deve utilizar o seu time A, digamos assim, e a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, na direita Paulo Henrique, o João Vitor junto com o Lucas Oliveira, e muita gente vai perguntar, e o Lemos, Pedrosa? O Lemos chegou na preparação um pouco depois, então ele não deve ser titular nesse jogo, apesar de ser um jogador que deve viajar também. Na lateral esquerda, Lucas Piton, o meio, Jair, Tietê e Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse é o provável time para enfrentar o Madureira, já na Arena da Amazônia. A torcida de Manaus vai ter a oportunidade de ver o Vasco principal pela primeira vez em 2025 nessa temporada. E para atualizar as situações do Brian Rodrigues, do Wanderson e até mesmo do Lloyd Augusto, que é o outro ponto que o Vasco está buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco tinha até uma reunião marcada com o América do México ontem, mas essa reunião não aconteceu. O América do México não conseguiu responder o Vasco ontem, porém as conversas continuam. Então o Vasco da Gama nessa semana ainda deve ter novidades para tentar a contratação desse jogador que é considerado a bola da vez no Vasco da Gama, o ponta esquerda que o Vasco vai ser mais agressivo no mercado para tentar contratar. 24 anos, jogador que é testado na seleção uruguaia, tem qualidade, chegaria realmente para ser titular de um ponta de bom nível no futebol brasileiro. O Vasco vai tentar com agressividade contratar esse jogador, obviamente tentando chegar àqueles valores que a gente conversou, 6 milhões ou até 7 milhões por uma porcentagem um pouco menor desse atleta. São possibilidades aí de propostas que o Vasco vai fazer, e essa semana essas conversas devem esquentar ainda mais e a gente traz as novidades. Negociação por jogador caro, por jogador bom, que é titular na outra equipe, é assim mesmo, demora. O Vitão tá aí para provar, entre outros atletas que a gente poderia citar aqui. O Wanderson, o Vasco já tem até um pré-acordo com o Internacional, já tem uma boa relação com o Internacional para a liberação desse atleta, que é o terceiro reserva da ponta esquerda do Inter. Hoje você tem o Wesley e tem o Vitinho também. Então é um jogador que dificilmente vai jogar no Internacional nessa temporada. Então o Vasco já falou com o Internacional, já tem digamos assim, uma boa conversa para poder fechar essa contratação, o que depende agora do processo de convencimento desse atleta. Que o Vasco está mostrando para esse atleta, tentando mostrar que é o seguinte: é melhor você ficar no Inter como terceiro reserva, ou é melhor você jogar aqui no Vasco da Gama, ter muito mais minutos, ter a possibilidade de jogar no gigante e ainda ser titular, brigar por essa posição. Então o Wanderson também é um jogador que o Vasco vem conversando e quer ter no elenco para 2025.